Fala, palestrino, seja muito bem-vindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes da gente começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para a gente conseguir os nossos, atingir a nossa primeira métrica do YouTube, para a gente, se Deus quiser, estar monetizado aí em breve. O canal vai crescendo devagarzinho, cada dia vão chegando novos inscritos. Então, que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, eu espero que vocês estejam gostando, e deixa aqui nos comentários já se você está gostando, se tem alguma coisa para melhorar, se tem algo que a gente possa fazer aí para agradar cada vez mais a nossa audiência, que são vocês, beleza? Então, hoje eu venho aqui falar a respeito da primeira rodada do Mundial, do Super Mundial de Clubes, né? Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho a respeito do Super Mundial de Clubes, passar pelos resultados dessa rodada. Ainda vou dever para vocês alguns resultados. Nesse exato momento, o Real Madrid está jogando, tá? Então, eu ainda não vou conseguir dar uma prévia exata de todos os resultados, beleza? Então, mas vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho. Vamos falar da primeira rodada, tá? De todos os clubes. Rodada 1, Al-Ahly e Inter Miami, 0-0. Um jogo que o Inter Miami teve oportunidades de fazer o gol. Messi botou uma bola na trave, o time do Inter Miami perdeu o pênalti, mas também não saíram do 0-0, tá? Palmeiras e Porto. Foi o jogo que interessou mais a gente dessa rodada, obviamente. Sempre será o jogo do Verdão. Palmeiras. Tinha uma galera falando que o Palmeiras amassou o Porto. E, de fato, eu acho que foi um amasso em determinados períodos do jogo. Tá? Não acho que foi um jogo assim que o Palmeiras amassou nos 90 minutos, né? Mas tiveram alguns trechos do jogo, sobretudo final do primeiro tempo e final do segundo, tá? Em que a gente via que a parte física do Palmeiras é muito superior, era pelo menos em relação ao Porto, muito superior, né? Então, quando o time do Porto cansava, o Palmeiras colocava o Porto nas cordas e amassava o Porto, tá? Então, o Palmeiras consegue sair, assim, consegue não, né? Na verdade, o Porto conseguiu sair com um empate, né? O Palmeiras perdeu muitas chances de gol. É verdade que esse time do Porto não é o melhor Porto dos últimos anos, né? Mas a gente também não pode falar que é um time ruim, né? Diferentemente do que muita gente está dizendo aí, que esse time do Porto não jogaria nem a Série B. Então, é um time que foi para o torneio lá da UEFA, tá? Jogou, caiu para Roma, da Itália. Então, não é definitivamente um time ruim, muito pelo contrário. Está acima de muitos outros clubes aqui nesse Mundial, tá? Enfim, prosseguindo. Então, classificação do Grupo A, Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly, todos eles com exatamente as mesmas estatísticas aqui em relação à pontuação do primeiro grupo, tá? Então, enfim, não faz muita diferença. Grupo B, temos o primeiro jogo de duas equipes europeias, né? Do primeiro patamar aí da Europa, PSG e Atlético de Madrid. Foi um amasso. Isso aqui foi um amasso de 90 minutos, tá? PSG amassou o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não viu a cor da bola, tá? Então, assim, quando a gente fala do Grupo A, a gente fala que, assim, Palmeiras deveria ter ganho esse jogo, principalmente para garantir a primeira colocação. Qual era a maior importância? Não era nem classificar, porque eu acho que o Palmeiras tem totais condições de classificar jogando contra Inter Miami e Al-Ahly, tá? Inclusive, acho que o Porto pode sim, porque não perder pontos contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami, tá? Mas o importante nesse grupo não é só classificar, é você classificar em primeiro. Porque se você classificar em segundo, na próxima fase você pega o PSG, que na minha opinião é o melhor time do mundo hoje. Então, assim, classificou em segundo, você já era melhor já pegar uma linha e fingir que nem classificou e ir embora para casa. Porque é perigoso chegar lá e tomar uma sacolada. Mas chegaremos nesse ponto, tá? Ainda a gente vai comentar a respeito dos times sul-americanos. Que, tem diferença, time europeu, sul-americano. A gente viu que o buraco é mais embaixo, não é bem assim, né? Botafogo venceu o Seattle Sounders, fez o dever de casa, porém, esse golzinho
pode complicar a vida do Botafogo, tá? Esse golzinho pode complicar a vida do Botafogo, porque o Botafogo venceu o Seattle Sounders, era o esperado. O PSG venceu o Atlético de Madrid, era o esperado. Também é esperado que o Botafogo perca para o Paris Saint-Germain. Ou seja, o Botafogo vai disputar a segunda posição com o Atlético de Madrid, né? A gente tem aí um pequeno favoritismo para o time do Atlético de Madrid, considerando, né, que é um time com mais investimento e tudo mais. Mas a gente ainda vai chegar num ponto que eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Eu quero saber se vocês concordam com o Rica Perrone, tá? Um cortezinho dele aqui. Perfeito? Então, seguindo, grupo C. Passando nas colocações aqui, PSG, Botafogo, Seattle Sounders e Atlético de Madrid. No momento, essa é a classificação do grupo B. Tá? É só a primeira rodada, ainda tem outras 2 rodadas para a gente ver como é que vai terminar essa classificação. Grupo C, Bayern de Munique fez 10-0 no Auckland City. Tá? E aí eu vi muita gente debochando e tal. Esse time do Auckland City é um time da Nova Zelândia. É um time em que todos os jogadores não vivem do futebol. Ou seja, todos eles têm uma segunda profissão. Saiu até uma matéria do goleiro, que ele é repositor e tal. Fica andando naqueles carrinhos, né? Carregando troço para cima e para baixo. Então, assim... Aí esse time já entra na primeira rodada, eles pegam o Bayern de Munique, que é um baita de um time, entendeu? Então é complicado, né? E o Bayern fez a parte dele, foi lá, fez 1, 2, 3, foi só sacolando. E, né, eu acho que o maior respeito que o time grande pode oferecer ao time pequeno é isso, é jogar bola. É você não ficar ali cozinhando o jogo e tal, vamos descansar em campo. Não, não é isso. Os caras foram lá e enfiaram 10 sem dó nem piedade, tá? O segundo jogo do grupo, Boca Juniors e Benfica. O Boca chegou a abrir 2-0 no Benfica, tá? Então, assim, considerando que é Boca e Benfica, o resultado não é ruim. Porém, se você considerar que o Boca abriu 2-0 e deixou o Benfica empatar, resultado ruim para o Boca Juniors, tá? Que vai sim disputar a segunda posição com o Benfica, tá? Como que vai ser essa disputa aqui? Saldo de gol. Porque os dois times vencem o Auckland City, tanto o Boca quanto o Benfica, e aí vai passar quem tomar menos do Bayern. Na minha opinião é isso, porque eu não vejo o Bayern perdendo ponto para nenhum desses dois times, né? Então, quem tomar menos do Bayern, Boca tomou 3 e o Benfica tomou 4. Passa o Boca, entendeu? E, obviamente, também tem quem fizer mais gols no Auckland City, né? O Bayern fez 10. Eu não acho que ninguém vai fazer mais de 10 no Auckland City. Então, quem aproveitar melhor a oportunidade de marcar contra o Auckland City e defender melhor contra o Bayern é quem vai passar nesse grupo, tá? Classificação do grupo D. Chelsea venceu o Los Angeles por 2-0, tá? Um jogo bem morno, tá? Não teve muita coisa. O Chelsea vence por 2-0 o Los Angeles, fez o que tinha que fazer, tá? Flamengo e Esperance, 2-0 também para o Flamengo. O Flamengo ainda flertou com o empate, né? O Flamengo, o Esperance chegou algumas vezes lá na meta do Flamengo e, né, quase conseguiu um empate, mas no final do jogo, aí, né, estreia do Jorginho, o Jorginho fazendo um grande jogo, fisicamente não está no seu auge, mas tecnicamente é um baita de um jogador, né? Ele dá o passe para o Luiz Araújo dá aquela chapada no canto. Belíssimo gol, tá? Então, Chelsea em primeiro, Flamengo em segundo, com as mesmas, né, atribuições, 3 pontos, um jogo, uma vitória, 2 gols, enfim. Mesma coisa, Chelsea e Flamengo, Los Angeles e Esperance em terceiro e quarto, respectivamente. Ou, enfim, acabou de dar uma mudada aqui, mas mesma coisa, tá? Chelsea e Flamengo são sim os favoritos, tá? E o Flamengo pode, por que não, brigar pela primeira posição, tá? Então, os dois times, na minha opinião, vencem, tanto Esperance quanto Los Angeles, vencem esse jogo. E o próximo jogo já é Chelsea e Flamengo. Se o Flamengo tem time para jogar frente a frente com o Chelsea, tá? E aí a gente vai entrar naquela discussão. Futebol sul-americano, europeus, a gente vai entrar nessa discussão ainda.
mais um time sul-americano que venceu, tá? Aqui, o Boca empata com o Benfica, depois de dar um amasso no Benfica no início do jogo. Botafogo, que venceu o Seattle Sounders. O Porto, o Flamengo, Palmeiras, que amassou o Porto, tá? Então, vamos seguindo aqui. Grupo E, tá? Detalhe, aqui, o Flamengo tá no mesmo problema do Palmeiras lá, tá? O Flamengo tem que passar em primeiro, porque se passar em segundo, pega justamente o Bayern de Munique, tá? Então, Flamengo e Palmeiras têm o dever de brigar pela primeira colocação. Nesse sentido, eu acho que para o Flamengo é um pouquinho pior, porque o Chelsea é mais time que o Porto, tá? Então, continuando, Grupo E, River Plate fez 3-1 no Urawa Red, tá? Fez o dever de casa, o time do River é mais time do que o Urawa, tá? Bom jogo do time do River Plate, mais um time sul-americano que passou por cima. E o Monterrey conseguiu tirar aí alguns pontinhos do Internacional de Milão, tá? E com gol de Sérgio Ramos, tá? Que tá lá no Monterrey. Enfim. Prosseguindo aqui, deixa eu voltar aqui, rodada 1. Grupo F. Quem diria que... Quem diria não, né? Eu já falava isso há algum tempo, mas o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, tá? Então, que o Borussia, o todo-poderoso Borussia contra o Fluminense, o Borussia escapou de tomar pelo menos 2-3 aí do Fluminense, tá? Então, mais um sul-americano, dessa vez o Fluminense, que dos 4 times brasileiros é o que tem o menor poder de investimento, tá? Pegou o Borussia, jogou nas cordas e por pouco não venceu o jogo, tá? Então, 0-0. O segundo jogo de Mamelodi Sundowns e Ulsan HD, não Full HD, mas HD somente. Desculpem pela piada. O Sundowns venceu o Ulsan por 1-0 e lidera o grupo, com o Fluminense em segundo, o Borussia em terceiro e o Ulsan em quarto. Lembrando, quando a gente fala segundo e terceiro, é só a questão de... eu não sei por que o Fluminense está em segundo e por que o Borussia está em terceiro, considerando que foi 0-0. Mas eu acho que isso aqui, os dois têm tudo a mesma coisa, tá? Grupo G. Manchester City venceu hoje, de manhã, por 2-0 o Casablanca, tá? Errado, Casablanca. A Juventus joga hoje, às 22 horas, contra o Al Ain, tá? Ainda não teve esse jogo. No momento, está acontecendo... Deixa eu só atualizar a página aqui. Aqui, ó. No momento está acontecendo o jogo de Real Madrid e Al Hilal. Esse grupo é um grupo muito bacana de assistir, tá? Real Madrid, Al Hilal, Red Bull Salzburg e Pachuca, tá? Do México. Então, um grupo muito bacana. 4 times enjoados, tá? O Real Madrid, obviamente, é o favorito do grupo, né? O maior clube do mundo hoje é o Real Madrid. Então, 0-0 no momento, perfeito? A gente já está aqui praticamente finalizando o primeiro tempo do jogo. Dá uma olhada aqui, ó. Na verdade, 30 minutos ainda do primeiro tempo, tá? Perfeito. Então, é isso. Primeira rodada finalizando hoje. Amanhã começa a segunda rodada do Mundial de Clubes. Eu não estou passando ainda por todos os resultados, porque ainda tem resultados que não aconteceram, mas é o momento que eu tenho para gravar agora, então eu precisava aproveitar esse momento, tá? E agora, queria que vocês acompanhassem comigo aqui 2 vídeos falando a respeito de europeus e times sul-americanos, tá? O primeiro é um corte do Flow Sport Clube, tá? Eu vou jogar aqui pra vocês. O tal do Super Mundial, tá? E eu fico muito feliz que nós, como brasileiros, tá? Fizemos essa convenção sem ninguém falar nada, que chamamos esse campeonato Super Mundial. Porque Copa do Mundo de Clubes é brincadeira, é o Super Mundial e eu acho incrível isso, a gente ter falado isso. E assim, cara, é porque vai ser uma zona no nosso calendário, já tá sendo agora. Porque além de tudo tem... Desculpa a interrupção, é que esse corte foi feito há 3 meses atrás, tá? Então eu tô trazendo uma visão bem anterior ao campeonato pra gente ver a visão
que eu compartilho dessa visão dele porque eu acho que todo mundo tinha essa visão há uns 3 meses atrás. E depois eu vou pegar um outro corte de 3 dias atrás somente, tá? Pra gente ver como as coisas mudam um pouco. 3 milhões de data FIFA o ano inteiro, vai ser uma loucura esse negócio aí. Mas, cara, pra nós brasileiros, esse campeonato é muito maneiro. É bagulho de videogame, né? Isso acontecer pra gente, né? No papel Sim. Eu tô preocupado com a prática, eu tô preocupado com os jogos, eu tô preocupado com o nível que o futebol brasileiro vai apresentar diante desses times europeus. Porque a gente tem visto no Mundial que não é super, né? No outro Mundial, os brasileiros, às vezes, nem chegando a se medir contra o europeu, porque no meio do caminho eles estão caindo para um asiático, pô. Sim. Porque no meio do caminho estão caindo para um time do México. O Botafogo sendo caiu para o Pachuca. Eu sei que o contexto do Botafogo era muito específico, né? O time jogou no domingo à tarde no Rio de Janeiro e na quarta-feira tinha um jogo no Catar. E ainda pegou um avião que a poltrona não reclinava, os caras deitados no corredor, deitados em fileira. E pagaram caro no avião. Negócio horroroso. Mas mesmo assim, tomou 3 do Pachuca. Sabe? O que será contra um Paris Saint-Germain? Contra um Bayern de Munique? A gente tem o Botafogo ainda pegou o Atlético Madrid e PSG, né? Pegou uma tabela difícil. A gente tem ouvido falar muito nos últimos anos, né? Poxa, enquanto for esse formato, vai ficar difícil o brasileiro ganhar um título mundial de novo. Desde o Corinthians de 2012 ficou mais difícil ainda. Muito mais. Então eu acho que vai ser gostoso assim você desfrutar, você comprar, quem tiver essa condição financeira, Deus abençoe, comprar um ingresso, ir lá assistir um jogo contra o europeu, seu time lá se medindo e tal, beleza. Mas eu tô preocupado com o nível que o Brasil vai apresentar nesse assim, campeonato. Os 4 times, né, classificados, Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Palmeiras, dos 4, 3 desses são os times de maior poder aquisitivo do futebol brasileiro, né, se você for ver hoje, né. Então, assim, e esses times, né, assim, que o Botafogo tá numa situação, a gente já vai chegar em Botafogo, mas esses times têm condição de, não de competir com os europeus, não tem, mas de fazer bons times pra ele. É o melhor que a gente tem financeiramente aqui no Brasil pra tentar bater lá nos caras, né. E o Palmeiras... Bom, isso aqui eu não vou mostrar o corte inteiro, que tem 9 minutos, eu só vou mostrar esses 2 minutinhos aqui. Então, realmente, falando a respeito da visão do campeonato em si, é um sonho, né? Pra gente, isso aí é uma coisa que a gente vê em videogame, de você pegar o Palmeiras e jogar contra o Manchester United, e você pegar o Flamengo e jogar contra o, sei lá, o Real Madrid, né? Então, será que o Real Madrid pode esperar dessa vez? A hora do Real Madrid vai chegar? Então, veremos, né? Então, é um campeonato maneiro demais, tá? E aqui, eu trouxe esse corte para mostrar um pouquinho da visão do jornalista a respeito da diferença entre times sul-americanos e os times europeus, tá? E pelo menos nessa primeira rodada a gente viu que... um outro detalhe que ele traz é que realmente, tá, os times brasileiros nos últimos anos vinham tendo muita dificuldade, inclusive antes de chegar nos europeus, né, no Mundial de Clubes, né, que é lá no final do ano. Então a gente viu aí o Casablanca tirando o time do Brasil, os outros times que vão assim... Esses times asiáticos, principalmente, eles vão se aproximando cada vez mais do nível do futebol brasileiro e, por que não, do europeu, né? Já que você vê aí o Al Nassr trazendo o Cristiano Ronaldo e tantas outras contratações fantásticas, midiáticas e tudo mais, tá? Mas essa era a visão que a gente tinha 3 meses atrás. E você? Qual é a sua visão hoje, passando a primeira rodada do Campeonato Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, né? Como ele falou aqui. Você acha ainda que que os times brasileiros estão tão abaixo assim dos times europeus? Porque eu vi o Palmeiras amassar o Porto, eu vi o Fluminense amassar o Borussia Dortmund, né? Eu vi o Botafogo e o Flamengo fazerem os deveres de casa, ganharem daqueles outros times, mas são times inferiores, né? Que teoricamente teriam sim a obrigação de vencer esses times, então fizeram o dever de casa bem feito. Mas você continua achando que o futebol brasileiro está tão atrás assim do futebol europeu? Agora, para complementar essa pergunta que eu estou fazendo, eu vou trazer um outro vídeo aqui do Rica Perrone, tá? Dando a opinião dele, tá? Então, que eu achei muito bacana ele fazer uma certa pontuação a respeito de que times europeus a gente está falando. Quando a gente fala do grupo do Botafogo, que tem Atlético de Madrid e tem PSG, será que dá para comparar PSG
e Atlético de Madrid, será que eles estão na mesma prateleira? Quais times europeus a gente está falando? A gente está falando do Porto ou a gente está falando do Real Madrid? Então, ouve aí. Ô, Rica, os brasileiros chegaram chegando aí no Mundial, né? Mostrando aí que o pessoal achava que o brasileiro ia tomar a piaba aí de cima pra baixo, cocão de cima pra baixo. O Palmeiras engoliu o Porto, o Botafogo passou o babão no Seattle. Cara, eu vou te falar, eu faço uma divisão, assim, que a boa parte das pessoas não faz. Assim, eu acho que tem uma... Quando a gente fala futebol europeu, a gente é bem covarde com o nosso futebol, né? Porque futebol europeu, que futebol europeu que a gente está comparando? A gente está comparando com aqueles 5 super times que batem, inclusive, em todos os europeus? Não é para comparar com isso. Esses 5 super times são mundiais. Vamos para Porto, Milan, Lazio, vamos para os times, né? Valência, vamos para os times normais da Europa. Os times normais da Europa não são melhores do que a gente. É pau a pau, é jogo duro e quando a gente não é melhor. Agora, se você for pegar Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, aqueles que são absolutamente trilhardários, que têm as seleções do mundo nos seus times, esses aí eles batem, inclusive, nos europeus de 4, 5-0. E em muitas seleções bateu também, no Atlético de Madrid, de 4-0. Né? E em muitas seleções também, né? Esses times aí têm condição de bater na maioria das seleções do mundo. Sem dúvida. Eles são... Antigamente as seleções eram a soma do que havia de melhores nos times. Hoje alguns, esses 5, 6 times que eu falo, eles são as somas das seleções. Então esses caras estão fora de qualquer brinquedo mundial. Aí quando você vem para a prateleira normal europeia, a gente joga. A gente pode perder, ganhar, mas a gente joga, entendeu? Você viu o Porto e Palmeiras, o Porto não tá num grande momento, tá abaixo e tal, tudo bem, mas não é que o Palmeiras jogou de igual para igual, o Palmeiras foi absolutamente superior ao Porto. Bom, então é isso. Então, considerando essa visão do Rica Perrone, vocês acham ainda que o Botafogo pode não se classificar? Na verdade, o Botafogo não vai se classificar no grupo? Eu acho que pode se classificar. Eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Atlético de Madrid, tá? Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Chelsea, se classificar em primeiro, por que não? Né? E eu acho sim que os times brasileiros têm totais condições de passarem de fase, todos eles, tá? Tanto Palmeiras quanto Flamengo, Fluminense, Botafogo. E, obviamente, estendendo para os times sul-americanos, o Boca, que amassou no início do jogo o Benfica, né? O River Plate, que venceu o Urawa Reds, eu acho que todos eles têm totais condições de se classificarem para a próxima fase do Campeonato Mundial de Clubes, certo? E, obviamente, Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras classifique em segundo. Pegou um PSG, aí a gente está entrando naquela primeira prateleira do futebol mundial. Que aí sim, né? Você não está jogando contra Porto, você não está jogando contra Lazio, contra Milan, contra os times da segunda prateleira europeia, né? Que é o que o Rica quis dizer aqui. Que existe essa separação, né? Então, quando a gente fala da segunda prateleira europeia, o time brasileiro é completamente capaz de jogar, de fazer frente a esses times. Eu não estou dizendo que o Palmeiras não pode pegar o PSG e dar uma zebra. Futebol é isso. Futebol pode acontecer. Mas seria uma zebra total. A gente sabe que a expectativa é que o PSG pegue, por exemplo, um Palmeiras, se passar em segundo, e amasse o Palmeiras. A expectativa é que o Bayern de Munique pegue o Flamengo, se pegar em segundo colocado, e amasse o Flamengo. Assim como outros clubes, né, que estão nessa primeira prateleira, se pegar o time sul-americano, vão dar trabalho. A diferença é que essa distância ela não é tão abismática como a gente achava que era. A gente achava que o Borussia ia pegar o Fluminense e aqui, ó, sacolar o Fluminense. A gente achava que o Palmeiras ia pegar o Porto e ia ser pau a pau, no máximo. Entendeu? A gente não esperava que o Palmeiras ia pegar e ia amassar o Porto, jogar o Porto contra as costas e bater. Entendeu? Ninguém esperava isso. Então, eu acho que essa primeira rodada foi muito um divisor de águas para a gente ver, de fato, em que patamar está o futebol sul-americano, pelo menos nesse início de Mundial. E a gente vai ver, sim, quando esses times passarem de fase, porque muitos deles vão. Acredito que pode acontecer de um outro tropeçar e não passar, mas eu acredito que desses 6 times sul-americanos, pelo menos aí 4, 5 passam, né? Se um ou outro derrapar, vai ser, né, a minoria. Eu acho que 4, 5 aí pelo menos se classificam para a próxima fase. E aí sim, a gente vai ver qual é o abismo desses maiores clubes do futebol mundial para o futebol sul-americano, né? Aí a gente vai ver qual é de fato a diferença
desses times. A gente pega aí para trás, por exemplo, em 2019, obviamente a gente está falando de um time do Flamengo que foi assim um ponto totalmente fora da curva, né? De Liverpool e Flamengo, né, jogarem aí pau a pau até o final e fazerem frente um ao outro. A gente vê aí o Palmeiras também em 2021 quase ser campeão mundial, né, sendo eliminado no jogo contra o Chelsea. Um golzinho, porque bateu a bola na mão do Luan. Enfim, pênalti pro Chelsea, os caras no final do segundo tempo, na prorrogação, eles fazem esse gol. Mas o Palmeiras teve totais condições de ser campeão mundial. Então, assim, será que existe esse abismo todo dos melhores times europeus para os melhores times brasileiros? Ou, no caso da América do Sul, considerando também River Plate e Boca Juniors? Isso é o que a gente vai ver. Mas é isso, pessoal. A gente vai trazendo mais conteúdo a respeito do Mundial de Clubes. A gente está acompanhando os jogos para a gente trazer mais notícias para vocês. Eu queria estar gravando mais conteúdo, mas por conta do trabalho, do outro trabalho, fica um pouco difícil estar trazendo conteúdo aqui diariamente, mas assim que der a gente vai trazendo mais vídeos e comentando a respeito dos jogos. Semana que vem a gente deve trazer também um outro vídeo falando a respeito, um resumo geral da segunda rodada do Campeonato Mundial de Clubes para vocês e que esteja uma rodada melhor ainda para o Palmeiras, que jogou muito bem, amassou o Porto, mas infelizmente o placar não veio. Beleza? Amanhã tem Palmeiras e Al Hilal? Não, Al Hilal não, desculpa. Confundi. Quem que é o que está no grupo Palmeiras aqui? Esqueci. Palmeiras e Al Ahly. Sempre confundo esses nomes aqui, esses times do Oriente Médio. Amanhã tem Palmeiras e Al Ahly, né? Devo fazer um pós-jogo. Amanhã eu não estarei em casa para poder fazer a live, né? Pré e pós-jogo. No caso, é isso. Beleza, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação para assim que a gente fizer live, trazer novos conteúdos para vocês estarem acompanhando com a gente. Tamo junto, fiquem todos com Deus, um abraço. Valeu, tchau, tchau.